Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A família de vocês estão bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Bom, seguinte, pessoal, já vou avisando. Se vocês ficarem ouvindo uns barulhos estranhos, de repente uma vozinha me chamando, barulhos vazando aí, é que eu tô gravando esse vídeo e meu filho tá solto aqui em casa, então imprevistos podem acontecer, tá bom? Outra coisa muito importante, o feedback. Eu preciso que vocês me deem um feedback dessas aulas, para eu saber se o ritmo tá bom, se a produção do vídeo tá bom, o que eu devo fazer para que fique melhor, para que fique mais inteligível para vocês, né? Se eu devo me aprofundar mais nos assuntos ou o grau de profundidade que eu estou trabalhando tá bom. Então a gente precisa saber dessas informações para a gente poder melhorar aula a aula. Tudo bem, pessoal? Então, participem, deixem a opinião de vocês lá no fórum. Tá joia? Então, viu? Vocês não me dão feedback, mas meu filho me dá. Tá vendo? Pelo menos ele me dá atenção. Então é o seguinte, vamos voltar para o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje, nós vamos aprender uma ferramenta, mais uma ferramenta de análise ambiental, de análise de cenários. A ferramenta de hoje são os fatores críticos de sucesso. O que essa ferramenta faz? Ela é uma ferramenta de conceito, ideia muito simples. Ela trabalha com um conjunto, com os grupos fundamentais, com os grupos chave para que qualquer empresa ou unidade de negócio ou empreitada tenha sucesso. Como é que funciona a lógica básica? Por exemplo, se a gente imaginar, se a gente pudesse, fazer isso, o gênio da lâmpada chega para a gente e fala, olha, seguinte, faz a lista do que seria a pessoa perfeita para você. Putz grilo, você ia fazer uma lista com mais de 1000 itens. Só que a realidade não permite isso, né? Na realidade, como nós trabalhamos? Quando a gente pensa em ter um relacionamento com alguém, nós temos pontos fundamentais. Falou, ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5, isso é fundamental, é inegociável. As outras coisas a gente consegue relevar, ver como é que vai fazer e tal, porque essa é a realidade. Aquela lista perfeita de 1000 itens, sucesso nos 1000 itens, aquilo ali a gente sabe que não existe, né? Agora, estabelecer um pequeno conjunto de diretrizes, né? Fala assim, ó, essa pessoa é uma pessoa bacana, que ela tenha essa e essa característica. Fica bem mais fácil da gente conseguir trabalhar, da gente conseguir encontrar alguém, certo? Na gestão das empresas acontece a mesma coisa. Se a gente imaginar qualquer tipo de negócio, nós temos uma quantidade imensa de itens a serem gerenciados. Se a gente pegar um negócio simples, vamos pegar como exemplo um serviço de entrega de documentos, sabe? Esses serviços de pequenas encomendas de motoboys. Então, se a gente imaginar ali, quantas coisas nós temos que gerenciar? Nós temos que gerenciar o marketing da nossa empresa, nós temos que gerenciar os sistemas de gestão, sistemas de informação, nós temos que gerenciar os funcionários da própria empresa, a gente tem que gerenciar os motoboys, os contratados fixos e os eventuais. Nós temos que trabalhar um bom plano de comunicação, um bom plano de divulgação e assim por diante. A gente vai puxando tantos itens que nós temos ali que fica uma lista enorme. Só que o conceito de fatores críticos de sucesso, ele trabalha na concentração do menor número de itens que garanta o maior resultado para a empresa. É a ideia da curva ABC, a ideia do Pareto,
aplicado aos itens a serem gerenciados em uma empresa e serem gerenciados para a obtenção do sucesso. Tá? Aqui um pequeno parênteses, né? O que é o sucesso? Depende, negócio a negócio. Na maioria dos negócios que nós temos, né? Na maioria das empresas, sucesso é obtenção de lucro, obtenção de dinheiro, clientes, né? E aí nós temos as unidades de negócio dentro das empresas. Para a área comercial, por exemplo, o que é sucesso? Sucesso é vender bastante. O que é sucesso para a área de produção? É conseguir produzir mais com menos, né? Produzir sem falhas. Então, a gente precisa entender primeiro o que é sucesso para a empresa. Tá? Nós precisamos entender esses conceitos, o que caracteriza o sucesso do negócio. Aqui, ó, o IFLog aqui que eu tô com a camisa de 2018. A 2017 já virou camisa de dormir já. A de 2018. Então, o que é o sucesso para o IFLog? A gente precisa de muitos alunos submetendo trabalhos de pesquisa e muitos visitantes. Tendo esses dois itens, nós temos um sucesso. Tá? Então, a gente precisa entender quais são os fatores críticos de sucesso. Por quê? Porque, em teoria, o ideal seria gerenciar tudo com o máximo de empenho. Porém, a prática, a realidade é outra. A gente sabe que é muito difícil conseguir gerenciar todos os itens de toda a empresa, né? Todos os detalhes, está 100% atento a todos os detalhes. Então, a gente parte desse princípio, a identificação, que sem isso aqui, a empresa não tem sucesso. É a ideia lá do Pareto, né? 20%, né? Para quem não sabe, não lembra, não teve contato, é o cara da curva ABC, né? O Vilfredo Pareto, ele era um sociólogo italiano e ele começou a estudar a Itália. Ele percebeu que 20% das famílias da Itália tinham 80% das terras e da riqueza, que 20% das ruas das cidades tinham 80% do fluxo, do trânsito. Então ele começou a perceber essa relação 20-80, né? Então, fiz até aqui um gráfico para mostrar isso. Então, os fatores críticos de sucesso são isso. Nós vamos identificar os principais pontos e esses principais pontos vão nos ajudar a tomar as melhores decisões, já que é uma ferramenta estratégica. Toda ferramenta estratégica tem a função de dar apoio na tomada de decisão. Então, ela vai ajudar a gente a identificar quais são esses principais pontos que nós precisamos trabalhar para a gente obter o sucesso. O mínimo de sucesso, né? Como mostra o gráfico, 80%. Então, aqueles fatores fundamentais. Tudo bem? O exemplo, né? Um exemplo bem nosso aqui, né? Bem da nossa vidinha. O IFLog. Se a gente parar para pensar, o que é fundamental? Conforme eu falei, o sucesso, um grande número de artigos submetidos, um grande número de visitantes. Isso aí é o sucesso para a gente. Tá? Mas quais são os fatores críticos de sucesso? O que nós precisamos ter, o mínimo que a gente precisa ter para que a gente atinja essa meta? Então, um dos fatores críticos são uma equipe de professores comprometidas com esse resultado. Outro fator, uma equipe de alunos também comprometidas com esse resultado. A gente precisa conseguir um número razoável de parceiros para fazer a visita no campus. Então, a gente faz essa divulgação e precisamos de instituições que venham nos visitar. Outro fator são os parceiros de pesquisa que submetam os seus trabalhos. A gente precisa encontrar e criar um relacionamento com esses parceiros. E o quinto, a gente precisa criar atividades que sejam atrativas para essas pessoas. Então, no nosso negócio aqui, que a gente já fez
né? Nós aqui em conjunto já fizemos isso, a gente precisa dessas coisas. Outros itens, por exemplo, como a camiseta, que toda vez o pessoal pergunta, a camiseta não é fundamental. Se a gente tiver ou não tiver a camiseta, mas esses 5 itens tiverem acontecendo, nós vamos ter um evento de sucesso. Crachá, faixa, essas coisas são secundárias, são muito importantes, né? Elas são muito importantes, porém, se a gente tiver que escolher entre uma coisa e outra, nós precisamos desses 5 itens. Qualquer negócio funciona desse jeito, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Que eu já estava esquecendo de falar. Esses fatores críticos de sucesso costumam ser poucos fatores, poucos mesmo, oscilando ali em torno de 5, tá? Então, como eles são críticos, são fundamentais, são chaves, são poucos. Em torno de 5, um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Então, aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos genéricos, tá? De fatores críticos de sucesso. E é importante frisar que eu peguei esses exemplos aqui, né? E estou citando que são genéricos. Por quê? Porque os fatores críticos de sucesso, mesmo dentro de um segmento, eles podem variar conforme o ambiente da empresa. Então, por exemplo, fatores críticos de sucesso de um supermercado. Um supermercado precisa ter um bom mix de produtos, com boas ofertas, precisa de ter estacionamento, boa localização, uma equipe que consiga manter a ordem dentro da loja. Beleza. Mas se for um supermercado numa região nobre, já não é a questão da promoção. O que a gente precisa lá são produtos nobres, produtos importados, produtos de primeira linha. E o outro fator crítico, se for um supermercado na periferia, é que ele precisa ter sempre ofertas, muitas promoções e precisa trabalhar com produtos de segunda linha também, não só as marcas principais, mas marcas de segunda linha. Se a gente trabalha um supermercado numa região nobre, o estacionamento é fundamental. Se já é mais numa periferia, o estacionamento continua tendo a sua importância, mas ele diminui, porque em supermercados de bairro as pessoas vão muito a pé fazer compra. Então, não há necessidade de ter um estacionamento de 3 pisos, igual eu já fui em unidades do Pão de Açúcar, né? Mas eu fui para deixar o carro estacionado lá, que era mais barato, e fui na baladinha que era lá do lado. Chamava Pizzaria Paulista, ficava lá no Tatuapé. Essa coisa só os velhos vão lembrar desse negócio. Então, funciona dessa forma, tá? Então, mesmo dentro de um segmento, os fatores críticos de sucesso podem variar. Segmento de vestuário, por exemplo, né? Vai muito do quem é seu público-alvo, o local que você está instalado, o momento. Mais para frente nós vamos tratar dos itens que nos permite encontrar essas variáveis de identificação. Tá? Então, por enquanto, nós temos aqui exemplos. Fatores críticos de sucesso em logística, planejamento, bons KPIs, profissionais qualificados, agilidade no transporte de carga, tecnologia especializada. Já na indústria automobilística, a confiabilidade do veículo, a confiabilidade da marca, se é um veículo tem economia de combustível, se a indústria consegue fazer um bom controle de custo no sistema de produção e estilo do veículo. A indústria de tecnologia, a capacidade de informação e a facilidade de utilização do produto. Indústria alimentícia, distribuição, eficiência na distribuição, eficiência na propaganda, capacidade de inovação dos produtos. Né? A indústria alimentícia é bem característica. Né? Se a gente imaginar, tem lá, né, que a gente viu na aula de missão, visão, valores, a missão da Coca-Cola, né, de deixar uma Coca-Cola a cada 5 minutos de caminhada de qualquer ser humano. É bem isso. A indústria alimentícia precisa trabalhar muito a distribuição
porque ela precisa ter acessibilidade, porque a concorrência é gigantesca. E há propaganda para a gente, dentro dessa concorrência, escolher aquele produto X. E a inovação, né? Para trazer novos clientes, para que a gente consiga aumentar a fatia de mercado. Por último, um armazém, que é legal o armazém para a gente pensar o armazém como uma unidade de negócio. Então, fatores críticos de sucesso, um armazém sendo uma unidade de negócio dentro de qualquer uma dessas outras indústrias, ela precisa do que para ter sucesso? Capacidade operacional, profissionais qualificados, um bom WMS, né, que é o sistema de gestão do armazém, né, um sistema informatizado de gestão do armazém, e um bom layout de armazém. Então, nós temos aqui alguns exemplos genéricos, mas é importante a gente entender que esses fatores podem variar tranquilamente dentro do mesmo segmento. Por exemplo, uma empresa de logística, uma coisa é uma empresa que trabalha com transporte de carga geral, que são aqueles produtos comuns que a gente vê aí embalado, que vão dentro de pallets, né? Eles vão ter um conjunto de fatores críticos de sucesso. Já outra empresa de logística, que trabalha, por exemplo, com grãos a granel, aquelas carretas de soja, já vão ser outro conjunto. Trabalha com transporte de produtos químicos, com produtos hospitalares, com produtos gêneros alimentares, com a cadeia do frio, né, os produtos congelados. Então, cada segmento vão ter o seu conjunto de fatores críticos. E o mesmo segmento, conforme eu dei o exemplo do supermercado, serve também para a área de vestuário. Fatores críticos de sucesso de uma loja aqui em São Miguel Paulista, que é um centro de compra popular, bem popular, que inauguraram há poucos dias aqui um centro de compras que todos os produtos que estão lá, é uma galeria com várias lojinhas, todos os produtos são R$15. Então, o conjunto de fatores críticos de sucesso vai ser um. Agora, você imagina uma loja no shopping de Mogi das Cruzes, que é o shopping mais bacaninha aí do Alto Tietê. Para se ter sucesso lá, fatores críticos serão outros, né? Então, a gente precisa saber raciocinar, conhecer o mercado, conhecer a empresa individualmente, conhecer o segmento do mercado, né, no qual ele atua. Tudo bem? Então, agora, pessoal, nós vamos falar do seguinte, de como identificar os fatores críticos de sucesso de uma empresa. Quais itens a gente deve pensar, como a gente deve raciocinar esse processo. Primeiro item, análise ambiental. Análise ambiental, a gente vai olhar onde a empresa está instalada, né, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, quem são os clientes. Então, nós vamos observar qual o ambiente de atuação que essa empresa tem. O segundo é a análise da estrutura da indústria. Quando a gente fala em indústria aqui, não estou falando de fábrica, tá? Eu estou falando do segmento que oferta algum produto e serviço. Por exemplo, indústria hoteleira. Quando a gente diz isso, são todas as empresas que trabalham nesse segmento ofertando o produto turismo, tá? Então, a gente precisa analisar como funciona essa indústria, porque varia, né? Então, a gente, analisando esses itens, nós vamos conseguir encontrar o que é fundamental ali dentro. Análise de especialistas no negócio, ou seja, a opinião de muitas pessoas que vivem esse segmento de mercado há muito tempo. Eu já falei isso em outras ferramentas de análise de mercado. É interessante a gente observar isso, o quanto a experiência, a vivência e um ponto de vista interdisciplinar, assim por dizer, é importante na prospecção desses tópicos. Ela tem muito a ver com raciocínio, né? Não é uma coisa tão exata, tão preto no branco. Então, a gente precisa ter um raciocínio. Sendo assim, profissionais gabaritados e experientes no mercado ajudam
muito. Análise de fornecedores, análise de clientes, análise da concorrência, de entrantes, tá? Análise da concorrência, outro item que eu já acabei comentando agora. Esse ponto é interessante. É a análise da empresa dominante nessa indústria. Por exemplo, no segmento de refrigerante, quem domina é a Coca-Cola. Então, qualquer empresa da área de refrigerantes vai se basear, né? Vai usar como régua a Coca-Cola, o que a Coca-Cola faz para ter sucesso. Isso acontece em vários segmentos. Por exemplo, o McDonald's. Todas as redes de fast food, a referência é o McDonald's. Tanto para observar o que é crítico para conseguir ter sucesso, tanto para conseguir se diferenciar do líder de mercado. Isso funciona para o McDonald's. Então, empresas de fast food querem ter o ritmo de operação do McDonald's, porque ela é o número 1 nesse segmento, mas buscam a diferenciação. Canais de televisão, por exemplo, TV aberta, né? A que tem maior ibope é a Rede Globo. As outras empresas do segmento se pautam pela Rede Globo, né? Tanto em sucesso operacional quanto para fazer uma grade. Então, sempre pode ser observado isso. Quem é o líder do seu segmento de mercado? O seu segmento de mercado podem ter vários líderes. Um líder global, como é a Coca-Cola, e podem acontecer de ter líderes regionais em determinados segmentos específicos, onde as coisas são mais comoditizadas, por exemplo. Vestuário, se a gente for pesquisar, sei lá, em Cuiabá, por exemplo, as empresas que dominam lá não devem ser as mesmas que dominam aqui em São Paulo. Então, a gente precisa fazer esse tipo de identificação. A avaliação da empresa, que é uma análise das próprias forças e fraquezas da empresa para conseguir identificar ali o que tem de forte, destacar isso e mitigar as fraquezas. Fatores de temporalidade e intuitivos. Conforme eu falei, nem tudo aqui vai ser simplesmente preto no branco. Análise de dados pura e simples, né? A temporalidade é interessante porque em cada momento esse fator crítico de sucesso também pode mudar. O grande exemplo que a gente observou isso, principalmente nas redes de supermercados, né? A gente tinha os supermercados voltados mais para a elite, que já estavam trabalhando de maneira bem interessante essa parte do e-commerce. Agora, todos os supermercados têm isso. O mercadinho aqui do meu bairro colocou uma faixa com o número do WhatsApp. E eu pedi lá. Então, você manda um WhatsApp, o cara faz, né? E é interessante que eu mandei o WhatsApp e eu fiz a lista do que eu precisava. Ela foi me respondendo com as opções de marca e preço. Então, isso traz a questão da temporalidade. O que pode mudar de uma hora para outra e se tornar um fator crítico de sucesso. E fatores intuitivos, que é a percepção. Quem está inserido naquele mercado, inserido naquele contexto, consegue observar, né, para onde as coisas estão indo. E por último, esse sim, bem concreto, bem fácil de ser analisado, desde que você tenha acesso aos relatórios, que são os resultados do impacto no lucro da empresa, dada a sua estratégia no mercado. Então, observando o lucro que é gerado pela empresa, nós conseguimos estabelecer o que é fundamental. Produtos que têm maior lucratividade, melhor lucratividade, maior saída, menos saída, como nós vamos trabalhar isso. Então, a gente consegue identificar ali alguns pontos fundamentais. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Me deem o feedback, tá bom? Me deem o retorno aí da aula. Façam a atividade. Obrigado, pessoal. Até mais.